Seu tamanho real foi primeiramente calculado de maneira simples e ingênua por um homem que vivia aqui no Egito no século III a.C. Em Alexandria, naquela época, vivia um homem chamado Eratóstenes. Ele era astrônomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro e matemático. Era também bibliotecário-chefe da grande biblioteca de Alexandria. E um dia, quando lia um certo livro de papiro na biblioteca, ele descobriu uma coisa muito curiosa. Bem para o sul, na fronteira avançada de Siena, alguma coisa notável podia ser vista no dia mais longo do ano. Em 21 de junho, a sombra de uma coluna do templo ou de uma vareta vertical diminuía com a aproximação do meio-dia. E conforme as horas se passavam na parte da manhã, os raios do sol iam escorregando para dentro de um poço fundo que em outros dias ficava na sombra. E então, exatamente ao meio-dia, as colunas não projetavam sombras e o sol brilhava diretamente vertical nas águas do poço. Naquele momento, o sol estava exatamente a pino. Foi uma observação que outra pessoa poderia ter facilmente ignorado. Varetas, sombras, reflexos na água, a posição do sol, coisas triviais do dia a dia. Qual a importância que elas poderiam ter? Mas Eratóstenes era um cientista e suas contemplações desses assuntos simples mudaram o mundo, ou melhor, construíram o mundo. Isso porque Eratóstenes teve presença de espírito para fazer experiências, para, na verdade, perguntar se aqui em Alexandria, uma vareta lança uma sombra quase ao meio-dia, a 21 de agosto. E acontece que lança mesmo. Uma pessoa excessivamente cética poderia ter dito que o estudo em Siena estava errado, mas é uma observação absolutamente ingênua. Por que alguém iria mentir sobre um assunto tão sem importância? Eratóstenes perguntava a si mesmo como era possível que no mesmo instante uma vareta em Siena não projetasse sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetasse uma sombra bem definida. Este aqui é o mapa do Egito Antigo. Eu inseri duas varetas, ou obeliscos. Uma aqui em Alexandria e outra aqui embaixo, em Siena. Agora, se em dado momento cada vareta não projeta nenhuma sombra, absolutamente nenhuma, isto é perfeitamente simples de se entender, desde que a Terra seja achatada. Se a sombra em Siena tem certa extensão e a sombra em Alexandria tiver a extensão igual, isso também faz sentido numa Terra plana. Mas por que acontecia, perguntava Eratóstenes, que no mesmo instante, não havendo sombra em Siena, havia uma sombra substancial em Alexandria? A única resposta é que a superfície da Terra é curva. Não apenas isso, mas que quanto maior a curvatura, maior a diferença na extensão das sombras. O Sol está tão distante que seus raios estão paralelos ao atingir a Terra. Varetas em ângulos diferentes aos raios do Sol projetarão sombras de tamanhos diferentes. Pela diferença observada nos tamanhos das sombras, a distância entre Alexandria e Siena teria que ser de uns 7 graus ao longo da superfície da Terra. Eu quis dizer que, se imaginarem estas varetas se estendendo até o centro do nosso planeta, elas ficarão numa interseção de uns 7 graus. Bem, 7 graus é mais ou menos 1/50 da circunferência total da Terra, 360 graus. Eratóstenes sabia a distância entre Alexandria e Siena. Sabia que era de 800 quilômetros. Por quê? Porque ele pagou a um homem para medir toda a distância passo a passo para poder fazer esses cálculos de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 são 40 mil quilômetros. Portanto, essa deve ser a circunferência da Terra. Essa é a distância a percorrer para darmos a volta à Terra. É a resposta correta. As únicas ferramentas de Eratóstenes foram varetas, os olhos,
pés e o cérebro. E mais o gosto pela experiência. Usando tudo isso, ele deduziu corretamente a circunferência da Terra, com grande precisão, com margem de erro muito baixa. Isso é um cálculo muito bom para 2.200 anos atrás.